Da primeira sessão legislativa. Quero chamar a vereadora Lete para compor a mesa como primeira secretária e o vereador Vanderlei para ficar como segundo secretário. Eu quero aqui justificar a ausência do nosso presidente Chico, a ausência do nosso vice-presidente Juarez, que eles estão com um compromisso com uma reunião em Florianópolis, juntamente com o nosso prefeito, que era para ele estar aqui hoje também. Então, justificando a falta deles nesse dia de hoje. Tá bom, meus amigos? E o nosso vereador Betão também, que está de atestado. Tá bom? O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usarem da palavra durante o grande expediente. Neste momento, passaremos ao pequeno expediente. Convidamos o vereador Vanderlei para a leitura de um trecho bíblico com a duração no máximo de 3 minutos. Vou chamar o Delcio, compor a mesa, Delcio. Som. Boa noite a todos. Nesse dia especial, queria fazer a leitura de um trecho bíblico que se encontra no livro de Salmos, no número 100, versículo número 1, dia especial, para a nossa meditação, que nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servi o Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por as suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvores, e lhe rendei graças, e bendizei o seu santo nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração a sua fidelidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usarem da palavra durante o grande expediente. Neste momento, passaremos ao pequeno expediente. A ata da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de 5 de 2025, está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifestem-se levantando. A ata da 19ª sessão ordinária, da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de 5 de 2025, foi aprovada pela maioria dos presentes, com a ausência do nosso presidente Chico e a ausência do nosso amigo Juarez. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do sumário das matérias recebidas pela mesa diretora, sujeitas à deliberação do plenário. Boa noite a todos. Matéria do Executivo. Projetos. Vai precisar colocar mais altinho, não? Votação do projeto de lei ordinária número 17 de 2025 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber por doação da Diocese de Blumenau a área do Cemitério Católico de Ilhota. Revoga a Lei número 131 de 6 de agosto de 1970 e dá outras providências. Votação do projeto de lei ordinária número 18 de 2025 do Executivo, que altera o artigo 1º da lei ordinária número 3.191 de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno à Secretaria de Segurança Pública do Estado para incluir o número da matrícula do imóvel. Destino: os projetos acima citados vão à ordem do dia da presente sessão. Neste momento, passaremos ao despacho desta presidência.
sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeito à deliberação do plenário. Correspondências enviadas. Ofício número 49/2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Complementar número 20/2025 do Executivo, que altera o anexo 2 da Lei Complementar 47/2023, criando cargos e dando outras providências. Projeto de Lei Complementar número 22/2025 do Executivo, altera a Lei Complementar Municipal 208/2023, que altera a Lei Complementar Municipal 39/2013. Projeto de Lei Ordinária número 16/2025 do Executivo, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento vigente e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 19/2025 do Executivo, que altera a Lei Ordinária Municipal número 1280/2005, Projeto de Lei Ordinária número 11/2025, de autoria do vereador Délcio Dário Custódio, que institui programa de parceria público-privada para a melhoria de áreas públicas de uso comum. Projeto de Lei Ordinária número 12/2025, de autoria do vereador Márcio Vladimir Pontioli, estabelece que, havendo a necessidade de abertura nos eventos municipais, a contratação preferencialmente será de artistas locais e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 13/2025, de autoria do vereador Juarez Antônio da Cunha, acrescenta o inciso 3º no artigo 1º da Lei Ordinária número 1918 de 2018. Ofício número 50/2025, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica a aprovação das proposições, indicações de número 335 a 347 de 2025 e pedido de informação número 29/2025. Destino: as correspondências acima citadas vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Indicações. Indicação número 348/2025 do vereador Fabrício Pereira. Solicita-se a Vossa Excelência a instalação da tubulação de rede de esgoto em toda a extensão da Rua Antônio Jacó, no bairro Minas. Indicação número 349/2025 do vereador Juarez Antônio da Cunha. Requer-se a Vossa Excelência a construção de lombada elevada na Rua Modesto Vargas, número 470, em frente à Clínica Cumpre, bairro Centro. Indicação número 350/2025 do vereador Márcio Vladimir Pontioli. Solicita-se a Vossa Excelência a nomeação das seguintes vias públicas localizadas no loteamento São Leopoldo, conforme segue: Rua Projetada A, passaria a Rua Agnes Olga Berta Schultz, alguma coisa assim. Rua Projetada C, passaria a Avenida Vivi Schultz. Ruas projetadas E1 e E2, passaria a Rua Valentim Pandini. Ruas projetadas F1 e F2, passaria a Rua Valdemar Werner. Ruas projetadas G1 e G2, passaria a Rua Rosa Werner. Ruas projetadas J1 e J2, passaria a Avenida Clara Pandini. Ruas projetadas L1 e L2, passaria a Rua Professor Edith Catarina Mais Freitas. Indicação número 351/2025 do vereador Márcio Vladimir Pontioli. Solicita-se a Vossa Excelência a adoção das providências cabíveis para o rebaixamento da lombada de travessia elevada situada em frente à empresa Cia da Telha, localizada na Rua 21 de Junho.
Indicação 352/2025 da vereadora Vanderleia Richards-Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que o órgão responsável promova melhorias urgentes no sistema de abastecimento de água do loteamento Vitória, bairro Pedra de Amolar. Os moradores enfrentam recorrentes problemas com a falta de água e, quando há abastecimento, a água apresenta-se turva e com sujeira, o que representa um grave risco à saúde pública. Indicação número 353/2025 da vereadora Vanderleia Richards-Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que determine com a máxima urgência a limpeza, desobstrução e manutenção das tubulações, valas e bueiros do loteamento Vitória, no bairro Pedra de Amolar. Indicação 354/2025 da vereadora Vanderleia Richards-Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que providencie com urgência a manutenção e expansão da iluminação pública no loteamento Vitória, bairro Pedra de Amolar. Indicação número 355/2025 da vereadora Vanderleia Richards-Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que, por meio do setor competente, realize a implantação de sinalização viária nas vias do loteamento Vitória, bairro Pedra de Amolar. Solicita-se a instalação de placas de pare, faixas de pedestres, lombadas de redução de velocidade. Vias contempladas: Rua Safira, Rua Alexandria, Rua Pedra da Lua, Rua Pedra do Sol, Rua Topázio, Rua Turquesa, Rua Euclásio, Rua Berílio, Rua Esmeralda e Rua José Geraldino. Destino: as indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. Moção de apoio número 08/2025, de iniciativa do vereador Márcio Vladimir Pontioli, assinada pelos vereadores Délcio Dário Custódio, Fabrício Pereira, Francisco Domingos, Idalete Richards, Juarez Antônio da Cunha, Odair José de Assis, Rosimere de Souza, Vanderlei José Costa e Vanderleia Richards-Werner, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em apoio ao PL número 1904/2024 e ao PDL 03/2025, ambos em tramitação na Câmara dos Deputados. Este último para surtar os efeitos da resolução número 258/2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, que viola princípios fundamentais da vida e da família. A Câmara do Município de Ilhota, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais, acatando a proposição do vereador Márcio Vladimir Pontioli, envia a presente moção de apoio às proposições legislativas federais acima enunciadas pelos fundamentos a seguir expostos. Diante do exposto, mociona-se em apoio à PL 1904/2024 e ao PDL 03/2025, ambos em tramitação na Câmara dos Deputados, esse último para surtar os efeitos da Resolução número 258/2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, que, sob o disfarce da proteção e aos direitos das crianças e adolescentes, subverte princípios fundamentais como a proteção à vida, a autoridade familiar e o respeito à dignidade humana, abrindo margem para a prática irrestrita do aborto até os 9 meses de gestação, sem ciência ou consentimento dos responsáveis legais. A Câmara Municipal de Ilhota, por meio da presente manifestação, repudia de forma veemente o conteúdo da Resolução número 258/2024 do CONANDA e manifesta total apoio ao projeto de decreto legislativo número 03/2025, que busca sustar seus efeitos, e ao projeto de lei número
1904-2024, que visa garantir proteção legal aos nascituros viáveis, tipicando como homicídio a sua eliminação injustificada. Solicita-se ainda o envio dessa moção aos gabinetes dos presidenciais do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, como expressão formal da indignação dessa Casa Legislativa e de seus representantes e da defesa intransigente do direito à vida. Destino: a moção de número 08/2025, acima citada, será encaminhada à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Matéria do Executivo. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 20/2025 do Executivo dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento municipal vigente e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 24/2025 do Executivo dispõe sobre o Programa de Recuperação Fiscal do ano de 2025 no município de Ilhota e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 25/2025 do Executivo altera a Lei Complementar número 5/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Ilhota. Projeto de Lei Complementar número 26/2025 do Executivo, que altera a Lei Complementar número 02/2001, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do município de Ilhota. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 14/2025, de autoria do vereador Fabrício Pereira, obriga o Poder Executivo Municipal a apresentar planejamento anual das ações de manutenção em roçagem e desassoreamento dos cursos de água de drenagem pluvial no âmbito do município de Ilhota. Projeto de Lei Ordinária número 15/2025, de autoria do vereador Fabrício Pereira, regulamenta o formato da realização de audiências e debates públicos no âmbito do município de Ilhota. Projeto de Lei Ordinária número 16/2025, de autoria do vereador Fabrício Pereira, institui medidas de prevenção e combate ao furto, receptação e comércio irregular de cabos de energia, telefonia e similares no município de Ilhota e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 17/2025, de autoria da vereadora Vanderleia Richardsberger, dispõe sobre a criação no âmbito da Câmara Municipal de Ilhota do programa Vereador Mirim e da outras providências. Destino: os projetos acima citados vão à Procuradoria Jurídica para providências. Comunico que neste momento, considerando o artigo 36 do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para o uso da palavra do grande expediente. Neste momento, passaremos à ordem do dia. Matéria do Executivo. Projetos. Votação do projeto de lei ordinária número 17/2025 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber por doação da Diocese de Blumenau a área do Cemitério Católico de Ilhota. Revoga a Lei número 131, de 6 de agosto de 1970 e dá outras providências. O projeto de lei ordinária número 17 de 2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 17 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se levantando. O projeto de lei ordinária número 17 de 2025 foi aprovada pela maioria dos presentes, com a ausência do senhor Francisco, do senhor Juarez e do senhor Roberto. Votação do projeto de lei ordinária número 18 de 2025 do Executivo. Altera o artigo 1º da Lei Ordinária número 3.191 de 2024,
que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terreno à Secretaria de Segurança Pública do Estado, para incluir o número da matrícula do imóvel. O projeto de lei ordinária número 18 de 2025 está em discussão. O projeto de lei ordinária número 18 de 2025 está em votação simbólica. Os vereadores que estiveram de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se levantando. O projeto de lei ordinária número 18 de 2025 foi aprovado pela maioria dos presentes, com a ausência do Sr. Francisco, do Sr. Roberto e do Sr. Juarez. Neste momento, passaremos ao grande expediente. Com o uso da palavra, o Sr. Alan Zabel, que é integrante do Conselho da Cultura do nosso município. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de iniciar minha fala primeiro agradecendo a concessão da palavra, porque a Câmara não dispõe de tribuna, então agradeço os vereadores que autorizaram a minha fala. Cumprimento o presidente da mesa, os demais membros da mesa diretora, todos os vereadores e vereadoras e a população que nos prestigiam nesta sessão de forma presencial e virtual. Cumprimento também em especial a escritora Elitraud Zimmermann Fonseca e sua família, e também a dona Eulina Ladvig Silveira, que ambas são cultura pura, né? A dona Elitraud é a nossa escritora e a dona Eulina é a cantora do hino de Gaspar. Então nós temos duas nonagenárias aqui na nossa sessão e é um prazer estar homenageando a dona Elitraud. Venho a esta tribuna na noite de hoje com grande alegria, pois é com muita honra que irei homenagear a escritora ilhotense Elitraud Zimmermann Fonseca, pela passagem de seus 90 anos de idade e pela sua obra Localidade Braço do Baú, sobre a magia e os encantos do Parque Botânico do Morro do Baú, a qual foi publicada em 1997 e reeditada em 2015. E é, até hoje, o único registro bibliográfico que aborda especificadamente a história do bairro Braço do Baú. Por esse motivo, a Câmara de Vereadores de Ilhota concede o título de cidadã honorária à escritora Elitraud Zimmermann Fonseca, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados à cultura deste município. E como a dona Elitraud falou anteriormente, né, quando ela nasceu, o Braço do Baú e a Ilhota pertenciam a Itajaí. Então, de nascimento, ela sempre foi uma cidadã itajaiense. Então, a partir da concessão desse título, ela tem o título de ilhotense de fato, como sempre foi. Esta homenagem foi idealizada por mim, Alan Júnior Zabel, pois sou conselheiro municipal da cultura, representante do segmento de literatura e também professor e historiador de formação. Pois foi justamente a obra desta escritora sobre o Braço do Baú uma das grandes inspirações que me motivaram a se tornar professor e historiador. Agradeço à vereadora Vanderleia Richards-Werner por atender o meu pedido e protocolar nesta Casa Legislativa o pedido de título de cidadã honorária para a escritora supracitada. Assim como Vanderleia e dona Elitraud, também sou filho do Braço do Baú. E o livro por ela escrito é muito significativo para mim. Em 1997, quando a autora publicou o primeiro exemplar do livro, que é esse aqui, eu não era nem nascido, eu nasci em 2000. Mas o meu pai participou do lançamento desse livro e comprou o livro. E esse livro sempre esteve lá na minha casa. Então, durante a minha infância e minha adolescência, eu lia muito ele. Em 2015, eu tive a oportunidade de conhecer a dona Elitraud, porque ela lançou o segundo volume do livro. E este eu comprei e eu tenho os dois com as dedicatórias. Guardo essas duas edições com muito carinho, pois esta é a obra muito especial para o historiador e para o cidadão Alan. Esclarecido esse fato, sigamos para o foco da noite. Homenagear e agradecer pelo trabalho prestado por dona Elitraud.
em prol da cultura ilhotense, catarinense e brasileira. Escritora esta que já publicou mais de 20 obras, além de colaborações em jornais, coletâneas nacionais e internacionais. A escritora Etralda Zimmermann Fonseca nasceu na localidade de Braço do Baú, no município de Ilhota, no dia 31 de dezembro de 1934. É filha do lavrador Rodolfo Zimmermann e de Antônia Silva, e neta paterna de Fernando Zimmermann e Arminda Machado Nunes. Devido a uma grave queimadura sofrida aos 5 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, em companhia de sua tia e madrinha Maria Doralice, onde se submeteu a uma longa série de cirurgias plásticas que se estenderam por 17 anos na tentativa de recuperação. Em 1956, mudou-se para São Paulo, onde realizou suas 2 últimas cirurgias e concluiu seus estudos, que haviam sido interrompidos durante a infância devido às adversidades enfrentadas por ela. Foi em São Paulo também onde se casou, em 1962, com Newton Soares Fonseca, com quem teve 5 filhos. Possui formação em técnica de jornalismo, taquígrafa e datilocopista, formada na Escola de Polícia Técnica de São Paulo. Etralda sempre gostou de escrever, porém, só a partir de 1981, quando de sua aposentadoria como economiária, iniciou a sua carreira de escritora. Já com 23 títulos editados e participações em vários jornais do país, em coletâneas nacionais e internacionais. A escritora e radialista Léia Silva, com quem trabalhou como secretária particular, foi a sua grande inspiradora e mestra. Ainda na década de 1980, foi membro da UB de São Paulo, com participações na Bienal do Livro. Uma de suas participações com a Edições Paulinas, com sua obra Portas que se Abrem, teve sua obra adaptada para a telenovela da Rede Globo de televisão Jornada de Amor, em 1982. Após a viuvez, em 1986, voltou para Santa Catarina, passando a residir no município de Indaial. Foi homenageada em 3 ocasiões em Brasília, sendo laureada com a medalha Revista Brasília, medalha de Almeida Vitor e medalha do centenário de Juscelino Kubitschek na década de 1990. Fez inúmeras viagens pelo Brasil, anotando o uso e costumes de sua gente e o conhecimento adquirido através de sua primeira viagem internacional ao México, onde visitou 10 estados e participou em Acapulco da abertura do primeiro Congresso Mercosul dos Anos Dourados, idealizado pelo uruguaio Sr. Rodolfo Sosa em agosto de 1997. Convidada nos anos 2000 pela radialista Cristina Lamel para apresentar um quadro no programa diário da Rádio Clube de Indaial com o título Mulheres, levando ao conhecimento dos ouvintes histórias de mulheres que tiveram projeção mundial. Em 4 de maio de 2001, recebeu o título de cidadã indaialense. E em 24 de outubro de 2014, tomou posse da cadeira de número 3 da Academia de Letras do Brasil, seccional Indaial. Atualmente contribui com crônicas mensais nas conceituadas revistas Revista Escritores do Brasil e Suplemento Literário A Ilha, ambas escritas por Luiz Carlos Amorim. Portanto, é com muito orgulho e profundo reconhecimento que prestamos esta homenagem a uma mulher cuja trajetória de vida foi marcada por superação, resiliência e amor à cultura, enriquecendo não apenas a história de Ilhota, mas também de Santa Catarina e do Brasil. Dona Etralda, sua história de vida é por si só uma inspiração. Uma trajetória marcada pela superação, pela coragem e, acima de tudo, pelo amor à escrita e à cultura, e às raízes do nosso povo. E é justamente esse amor que transborda nas páginas de sua obra, Localidade Braço do Baú, sobre a magia e os encantos do Parque Botânico do Morro do Baú. Através dessa obra, a senhora não apenas eternizou memórias e histórias de uma comunidade, mas também nos presenteou com um verdadeiro legado histórico e cultural. Um registro de enorme valor, que permite às gerações presentes e futuras conhecerem e entenderem as suas origens, os costumes, as tradições e os encantos do nosso querido Braço do Baú. Localidade que carrega consigo uma riqueza imensurável de saberes, belezas naturais e histórias de luta e superação.
Se hoje temos um livro que conta a história do Braço do Baú, é graças à sua sensibilidade, à sua dedicação e o seu compromisso com a preservação de uma memória. Sua obra vai muito além das palavras impressas. Ela representa um ato de amor pela sua terra natal e por todos aqueles que fizeram parte dessa história. A senhora Dona Editraud conseguiu com maestria transformar lembranças em capítulos, transformar sentimentos em narrativas e, sobretudo, transformar o amor pela sua terra em um lindíssimo patrimônio. O livro Localidade Braço do Baú, sobre a magia e os encantos do Parque Botânico do Morro do Baú, não é apenas uma obra literária. É um farol que ilumina o caminho de quem busca conhecer as suas origens. E aqui eu faço menção a mim mesmo, porque eu comecei por ele. Valorizar suas raízes é compreender que a história de um povo é também uma grande riqueza. Por isso, em nome desta Casa Legislativa e de toda a comunidade ilhotense, expresso aqui a minha mais profunda gratidão por sua coragem em escrever, em pesquisar e, sobretudo, em preservar a memória do nosso povo. Que sua obra continue a inspirar novos escritores, historiadores, educadores e cidadãos comprometidos com a cultura, com a história e com a valorização das nossas raízes. Receba, Dona Editraud, o nosso sincero agradecimento, o nosso respeito e a nossa admiração. Que este momento, além de ser um reconhecimento oficial, seja também uma manifestação do quanto a senhora é querida, admirada e valorizada por sua inestimável contribuição à cultura do nosso município e de nossa região. Que sua vida continue sendo fonte de inspiração e que sua obra permaneça viva, servindo de ponte entre o passado, o presente e o futuro. Muito obrigado, Dona Editraud. O Braço do Baú, Ilhota e Santa Catarina lhe agradecem imensamente a nobre cidadã que você é. Gratidão por tudo. Muito obrigado. Dona Editraud, a senhora poderia vir aqui à frente, por favor, que a senhora vai receber. Eu consegui dar um passo. A senhora vai receber a placa oficial de cidadã honorária ilhotense. Beijo para cada um de vocês, meus primos que vieram de longe, lá do Braço do Baú, para me dar um abraço. Eu os recebo com muito amor. Gente, hoje vocês fizeram a prova do meu coração. Eu vi que vou viver até os 100. Olha, meu Deus do céu. Cara, você quer me matar. Obrigado a você. Isso aqui é teu, oficialmente ilhotense. Obrigada. Muito obrigada por tudo que a senhora fez pela gente. Por nossa ilhota, pelo nosso Braço. Foi a minha obrigação de fazer, mostrar a todos. Eu não digo ao mundo, porque o mundo é muito extenso, mas até na Europa já foi. Mostrar o que significa o Braço do Baú para nós ilhotenses, o que significa o trabalho valoroso dos nossos antepassados, que chegaram ali em plena selva, derrubaram, enfrentaram feras e construíram essa ilhota e esse baú maravilhoso onde eu nasci. Eu sempre tive muito orgulho, mesmo saindo de Braço do Baú aos 6 anos de idade. Como você falou, eu me queimei com uma lamparina de querosene aos 5 anos de idade. Fiquei totalmente deformada. 1 ano de cama. Aos 6 anos fiz a primeira cirurgia e pouco resultado deu e fui para o Rio de Janeiro. Mas levei comigo a lembrança do Braço do Baú. Nunca, em nenhum dia da minha vida, por mais diversão, por mais felicidade que eu tive no Rio de Janeiro e posteriormente em São Paulo, onde fui fazer as 2 últimas operações, depois de 17 anos, eu consegui tirar e esquecer o meu querido Braço do Baú e sua gente. Meus primos que estão aqui passaram parte da infância comigo, muito pouco, e hoje estão aqui, vieram do Braço, vieram de Gaspar, para me dar esse abraço. Eu não sei se vou chegar viva em casa, viu, Vanderlei? Vai fazer homenagem de 100, né? Vocês, senhores vereadores, agradeço do fundo da minha alma
o fato de vocês não me conhecerem, você me conhecia. Poucos me conheciam e aprovaram esse projeto. Me dão esse diploma, que é um beijo do braço do baú para mim. Muito obrigada, senhores vereadores. Muito obrigada mesmo. Quero também aproveitar o momento para dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na Ilhota. Eu batalhei muito e escrevi como jornalista muitos artigos no Jornal de Santa Catarina, reclamando a construção dessa ponte, pedindo que ela fosse construída. E quando ela foi inaugurada, Wanderleia sentiu o prazer, a alegria que eu tive. E fiquei muito triste de notar que na placa que dava o nome à nossa ponte, não constava o título de Padre Cláudio Jeremias Carolina. É verdade. O prefeito, na ocasião, omitiu o fato de ser pobre, de ser padre, porque ele não era católico. E Wanderleia me falou que já colocaram padre. Eu pedi muito. O Padre Cláudio rezou muito dessa ponte sair, né? Muito. Ele caminhou muito pelo braço do baú. Fez até uma música da ponte. Eu sei Foi cantar quase tudo. E foi a Brasília, com o prefeito na época, muitas vezes, inclusive com governadores que pediam a mim, pedia a construção dessa ponte. E quando eu vi na inauguração e vi que não constava o título dele de padre, que era só Cláudio Jeremias, eu fiquei muito triste, sabe? E agora eu fiquei muito satisfeita de saber, através da Wanderleia, e vocês colocaram o nome dele assim, para o nome de padre na ponte. Eu só tenho a agradecer e confirmar mais uma vez o meu orgulho de ser bauense. O orgulho de ter subido aquele nosso morro do baú, a casa do nosso avô era atrás. Eu tenho um primo aqui, que está morando em Gaspar. Ele viveu isso comigo. A gente subiu o morro do baú na casa dos nossos avós. Né? E hoje está aqui na Ilhota com esse reconhecimento de pessoas que não me conhecem, que não sabiam nada da minha vida, nada da minha trajetória. E de repente eu estou aqui diante de vocês, com toda humildade, para dizer muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E parabéns pelo trabalho magnífico que vocês estão fazendo aqui no nosso município. Muito obrigada a todos. Será que cabe todinho aqui dentro? Mais flores, mais de você. Muito obrigada. Eu é que tenho que agradecer a vocês, tá? Você quase me matou do coração, menino. Muito obrigada por tudo que você falou. É recíproco esse carinho, esse amor que eu tenho por todos vocês, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. E ainda ganho um diploma, e ainda ganho flores, e ainda ganho abraços, e ainda ganho aplausos. Muito obrigada por vocês todos, tá? Eu vou apertar a mão de cada um. Posso deixar minha digital de agradecimento para um de vocês. Posso Sucesso de você e a Não posso deixar de dar um abraço a vocês, gente. Pois é, vou falar umas palavras. Será que eu chego de Natal, gente? Obrigada. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Eu faço vocês me conhecerem. Oi, lindo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. No fundo do meu coração, tá? A gratidão de vocês não me conhecerem. Olha aqui a abraça, né? Tá, vamos. Não, vai. Escritora. Só vou tirar mais. Cadê o Alan? Alan? É. Cadê ele? Cadê ele? Vocês do Alan, muito obrigada. O Alan me descobriu lá em Dayal, não sei como esse menino me descobriu, que participou dessa homenagem tão linda. E imagina, sempre há tempo para se viver, né? Quando que eu podia imaginar que aos 90 anos eu ia estar presente de uma plateia tão querida e de uma Câmara de Vereadores tão humana,
como eu enfrentei, como eu presenciei hoje. Muito obrigada, gente. Obrigada, Vandeca. Eu agradeço. Mãe. Prontinho, obrigada. A senhora merece. Merecedora. Sim. Quero você lá em casa comer uma feijoada com a gente. Eu quero ver se ele é bom de garfo, como ele é de palavra. Não tem entrevista ainda. Neste momento, com o uso da palavra, o vereador Vanderlei Costa. No teu mesmo. Não estou buscando em outro. No teu mesmo. Na tribuna. A Vandeca vai amaciar meu coração mais um pouco. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores, ao público aqui presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Especialmente a dona Eritraud. Desculpa meu português, mas é assim que eu consigo pronunciar essa palavra. Pode chamar de Ed. E toda a sua família e todos aqueles que desfrutam desse momento maravilhoso que você merece, tudo que foi feito e muito mais. Então, parabéns, você já ganhou meu coração. Obrigada. Meu desejo é que Deus te dê vida longa e muita vida, com muita paz, alegria e felicidade de você e toda a sua família. Muito obrigada. Que história linda, aos 90 anos, maravilhoso quem consegue escrever uma história. Eu vim falar de uma história aqui nessa noite. Então, cada um tem uma história, e nós escolhemos a história em que nós queremos escrever na nossa vida. Eu queria falar hoje aqui também do Almir, que está na frente da Secretaria de Cultura, e já foi vereador nessa casa, e hoje é o presidente do UNDB, já foi presidente também nessa casa. Então é um prazer ter no nosso meio. Também o nosso suplente de vereador, o Márcio da Landréia, é um prazer ter no nosso meio. Seja muito bem-vindo. Queria começar falando, eu honro muito pessoas que escrevem histórias. Eu acho que quando você escreve uma história, se for ver os entraves, os problemas, as dificuldades, são muitas, para você chegar a um grito de vitória. E pessoas escrevem a história, e eu pude também homenagear aqui o Valmor Reinetti, em que ele tem uma casa de recuperação aqui na Ilhotinha. O nome chama-se Resgatando Vidas. E eu posso acompanhar e eu ajudo ali no que eu posso, estou junto. E eu acompanho um pouco da sua trajetória, desde quando ele iniciou. O que o projeto Resgatando Vida faz? Quando muitos moradores de Ilhota e outras regiões encontram um morador de rua que não tem mais solução, que não tem mais para onde ir, a família abandonou, a sociedade abandonou, muitas vezes a gente encontra ele lá, vou falar a realidade para vocês, moribundo, urinado, com fome, gente, a roupa imunda. O alemão abraça, traz um projeto, e ali ele trata como se fosse filho dele. É maravilhoso. Existem várias pessoas aqui da cidade e outras cidades, o qual já foram transformados e hoje está escrevendo a história aqui nessa cidade. E ali o Valmor tem 65 pessoas na totalidade, o qual todos os dias ele serve café da manhã, almoço, ele serve lanche à tarde, ele serve janta à noite, banho para todos eles, inclusive pasta de dente, que parece uma coisa muito simples, água, energia, roupas, que muitas vezes eles chegam ali que eles não têm, vamos falar o português correto, nem as roupas íntimas que eles usam, a cueca não tem mais, chega sem nada. Ele providencia tudo, sabonete. Então o alemão tem feito, o chama de alemão como é mais íntimo, mas o Valmor aí tem feito um trabalho maravilhoso. Porque, gente, tudo é bom,
Mas se não for em favor de pessoas, nenhum projeto é bom. Eu entendo que o maior valor está aqui hoje é pessoas, riquezas, tudo é bom, mas pessoas têm o seu sobrevalor. E eu vejo ali ele fazendo um trabalho maravilhoso, de uma forma espetacular, porque uns trabalham e outros fazem com amor. Há uma diferença. Você vê um trabalhador trabalhando por ter a sua obrigação, por ter que levantar cedo e buscar o seu pão de cada dia. Mas quando eu digo que tudo isso é feito e não tem nenhuma remuneração, você diz, como isso? Eu vi ali a nossa excelentíssima falar sobre o padre Cadori, gente que receberam uma missão na terra. E o alemão recebeu essa missão. E quando você recebe uma missão, a Bíblia diz assim: o Senhor dá semente aos que semeiam. E ali, só contar um pouquinho da história, de logo vou encerrar, só para contar o episódio, para a comunidade saber dessas pessoas que fazem um trabalho tão lindo, como o padre fez, como a nossa excelentíssima fez, como o alemão está fazendo. Muita gente está escrevendo a sua história aqui. Como é que ele ali consegue dar café da manhã para 65 homens que saem da rua faminto? E saem da rua ali, quando eles largam as drogas, que é um trabalho bem maravilhoso, eles se apegam na comida. A Tubulai, que é uma fazedora que faz pão em Blumenau, falou para ele: todo pão que tiver queimado, queimadinho, ou na hora de cortar, eu me emociono com isso, ele às vezes quebra, nós vamos trazer para vocês ali. Então todos os dias ele recebe uma Kombi, ou um dia sim, um dia não, de pão. Então o pão não falta. Deus não tem deixado faltar nada. Por que eu falo isso? Porque hoje os valores estão se invertendo. Eu quero aqui deixar uma reflexão para cada um de nós. Não valia de nada nós falarmos bonito, sair daqui e não ter aquilo que Jesus ensinou: amar o teu próximo como a ti mesmo, que é um mandamento difícil. É fácil amar quem nos ama e quem nos faz muitas coisas boas, mas quando a gente não tem nada, as pessoas não têm nada a oferecer, ela se torna um pouco meio que inviável. E hoje os valores se invertendo, muitas vezes essas pessoas, como eu já falei, chegam lá abandonados pela nossa sociedade. E o alemão tem feito um trabalho ali, o Valmor, melhor dizendo, vocês me desculpem, estou um pouco emocionado, porque essa semana eu passei um momento muito difícil. Eu encontrei várias pessoas, eu ajudo e não falo para as pessoas, mas vou falar para vocês aqui, que eu encontrei comendo comida no lixo. Alguém de vocês já viu? Alguns mendigos indo na lata de lixo, tirando comida para comer? E quantas pessoas vocês viram dizendo: peraí, não tira essa comida aqui, eu vou servir um almoço, uma refeição decente para você. Muitas vezes até nós passamos e ignoramos aquela situação, e como toda a sociedade, porque nós temos nosso dia, o corre. Mas então o alemão abraçou essa causa e faz algumas atividades ali. Nós temos uma horta ali maravilhosa que eu convido a todos vocês a conhecer. A gente tem uma oficina que recupera carros, temos uma oficina que recupera móveis e faz móveis. Então nós damos ali não só o trato de drogas, mas um trato espiritual, e também damos um trato... A pessoa sai profissional ali, muitas vezes que quer. A gente sabe que tem muitos que é um pouco difícil. E hoje eu não quero condenar ninguém, eu só quero relatar o assunto. Eu estava numa atividade minha e de repente eu recebia uma ligação atrás da outra. Era um órgão estadual. Ali tem uma atividade de animais, porcos, o qual a gente recebe aqui do comprão alguns legumes, algumas coisas. E esses porcos, como era uma atividade de uma fonte mais barata, criavam também para usar para casa. E não estou condenando nenhum funcionário que fez aquilo. Eu só lamento quem fez a lei para que isso fosse executado. Hoje os funcionários têm que executar a lei, foi feito para executar. Nós somos um fazedor de lei. Nós somos legislativo. Então a gente entende que depois da lei feita, só tem que cumprir. E aí então, por causa de algumas normas, de alguns frigoríficos, de algumas normas, de alguém que escreveu a lei lá atrás, talvez não tenha nenhum conhecimento,
foram na propriedade e ali tiraram o sustento de 65 homens, levando todos os porcos embora, levando para matar, para tirar do ambiente e dizendo que não pode levar essa atividade. Então eu repúdio aqui não os profissionais que fizeram isso. O meu repúdio é alguém que fez uma lei que de repente humaniza mais um ato que eu também não, eu entendo que tem muitos irresponsáveis e faz isso dar problema no meio ambiente, mas também a forma que foi feito, a maneira que foi atuado. Então eu queria deixar aqui essa reflexão e nós podermos ser mais humanos e que possamos cada dia mais amar mais, abraçar mais. Tem um hino da Igreja Católica que fala assim: sentir o que o nosso irmão sentiu, que é difícil. Eu quero que nessa noite Deus abençoe a cada um de vocês, as vossas famílias e a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil, porque se nós formos abençoados por Deus, nada pode impedir as nossas vidas de irmos avante. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Não possuindo mais vereadores inscritos, passo à parte final do grande expediente. Será destinado às lideranças partidárias e do prefeito. Líder do PP, Vanderleia Richards Werner. Boa noite, senhor presidente, colegas Não está vereadores. funcionando. Boa noite, senhor presidente. Usa o sem fio do Fabrício, está funcionando. Fala mais pertinho, Vânia, um pouquinho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, né? Em especial nessa noite, né, a dona Edith Devaldi, né? A minha conhecida dona Edith, eternamente, né? Porque eu conheço a senhora, né, desde que eu era criança e tem toda a minha admiração, meu carinho, meu respeito, né? A Tatiana, né, a Tamara, né? Quantas tardes dançantes no natalino, quantas festas a gente sempre juntas, né? Então, para mim é grande alegria, né, ter feito essa homenagem hoje para a senhora, né? Muito obrigada. Muito, muito mesmo, né? Quero agradecer o Alan Zábio, né? Hoje estou bem emocionada. Eu acho que uns dias da sessão que eu estou mais emocionada é hoje. Porque eu vi o quanto ele se empenhou para poder fazer essa homenagem, eu e ele juntamente, né? E eu achava mais do que justo ele ler hoje essa homenagem para a senhora. Quero agradecer a Lete, a Amélia, todos os vereadores, porque até em cima da horinha ele não poderia ler, entende? Então eu acredito que hoje vai acontecer muitas coisas boas na nossa Câmara, mais ainda, porque eu sou muito a favor que o povo use a tribuna, porque a Câmara de Vereadores, minha gente, é a casa do povo. A partir do momento que cale o nosso povo, não pode ser dessa forma, né? Eu acho assim, gente, não foi tão linda a homenagem. Obrigada. Foi mais do que justa, né, ser lido pelo Alan, porque foi ele que fez essa homenagem, eu e ele juntamente, né, a gente estávamos juntos, mas foi... Eu acho que ele falou mais de mim e me conhece mais do que eu mesma. Eu me surpreendi com as coisas que ele falou a meu respeito, que eu não lembrava mais. Amém. Ele trouxe de volta. Então, para mim, hoje, gente, é uma grande, né, alegria para mim. Então, ter hoje a senhora aqui, né, juntamente 90 anos, né, 90 anos, né, e também temos uma pessoa maravilhosa, com 96 anos, que é a dona Elina Silveira, né, cantora do hino de Gaspar. Então, para mim, hoje, essa noite está sendo muito especial, né, muito especial. Eu falo sempre da tribuna, porque geralmente o povo, quando precisa ler alguma coisa, que ó, hoje nessa noite, né, porque é o meu momento partidário, esse momento, né? Eu até ia falar um pouquinho mais na frente dessa maravilhosa dona Ede, né? Obrigada. Mas eu tenho aqui um requerimento, né, do pessoal da Pedra de Amolar, né, do loteamento Vitória. Eles sempre me entregam em minhas mãos. Por quê? Eu queria que eles estivessem valendo, não a vereadora. Isso não me engrandece, me entristece.
quê? O povo, gente, tem que ter o direito, porque aqui é de uma associação de moradores. O que eu vou ler nesse momento, gente, é de uma associação. Então, um representante, eu acho que não era para ser a vereadora nesse momento fazer a fala, mas sim alguém da associação. Mas, assim, são muitas coisas que nessa casa tem que ser mudada. Que casa é essa que, na verdade, ela cala o nosso povo? E não podemos mais aceitar isso. Mas, então, eu vou ler esse requerimento do loteamento Vitória. Ilhota, Santa Catarina, 29 de maio de 2025. A Câmara Municipal de Ilhota, Poder Executivo. Assunto: solicitação de providências urgentes e estruturais no loteamento Vitória, bairro Pedra de Amolar. A Associação de Moradores do Loteamento Vitória, neste ato, representada por seu presidente legalmente constituído, senhor João Maria Furquim de Lima, vem com o devido respeito, por meio desse requerimento, pleitear com urgência máxima atenção do Poder Executivo Municipal para as graves deficiências enfrentadas diariamente pelos moradores da localidade supracitada, situada no bairro Pedra de Amolar, município de Ilhota, Santa Catarina. Trata-se de uma região populosa, com grande fluxo de veículos e moradores, que carece de infraestrutura básica mínima para garantir segurança, mobilidade e dignidade à sua comunidade. Os problemas relatados não são pontuais, mas sim estruturais e contínuos, sendo, inclusive, objeto de reiteradas reclamações, ainda não atendidas de maneira eficaz pelos órgãos competentes. Primeiro, sinalização de trânsito. Solicitamos com urgência a instalação de placas de pare, faixas de pedestre e lombadas nas seguintes ruas do loteamento: Rua Safira, Rua Alexandrita, Rua Pedra da Lua, Rua Pedra do Sol, Rua Topázio, Rua Turquesa, Rua Euclácio, Rua Belírio, Rua Esmeralda, Rua José Geraldino. A ausência de sinalização tem provocado diversos acidentes com danos e ferimentos graves, expondo os moradores a riscos diários, especialmente crianças e idosos. Infraestrutura viária. Solicita-se a refazimento completo da pavimentação da Rua Turquesa, que atualmente se encontra em estado crítico de degradação, fruto do trânsito intenso de caminhões pesados, especialmente os vinculados ao barreiro localizado nas proximidades. O asfalto cedeu em diversos pontos, colocando em risco veículos, motociclistas e transcendentes, além de agravar os problemas de drenagem. Terceiro, iluminação pública. Aqui já foi falado muito nessa casa sobre iluminação pública em Ilhota, porque o povo paga COSIP e nós temos que ficar implorando, gente, por uma troca de lâmpada. Eu acho que é o fim dos tempos. Não podemos mais aceitar. Nossa Ilhota está no escuro. Tá uma vergonha. E assim, ó, é uma coisa que nós estamos, o povo está pagando e tem direito. E a nossa iluminação pública, gente, é horrível. Assim, ó, por mais que eles estão tentando fazer, tá horrível. Todo dia reclamação, todo dia. Então isso o povo paga, né? Paga um preço alto, que não é barato, e para ter um serviço tão mal prestado no nosso município. Iluminação pública. Outro fator de grande preocupação é a precariedade da iluminação pública. Diversos pontos do loteamento estão completamente às escuras, o que aumenta a sensação de insegurança, favorece a criminalidade e dificulta a circulação noturna. Os reparos, quando solicitados, demoram semanas ou nem chegam a ser realizados, deixando a comunidade em situação de abandono. Quarto, drenagem e saneamento.
As tubulações do loteamento encontram-se entupidas, especialmente nas áreas de valas de escoamento, que transbordam durante chuvas intensas, causando alargamentos e sérios transtornos aos moradores. Os bueiros também estão entupidos, necessitando de limpeza e manutenção imediata. Abastecimento de água. Os moradores enfrentam constantes problemas com falta de água e, quando há abastecimento, frequentemente se deparam com água turva e suja nas torneiras. Isso é um pecado, gente, é um crime que estão sendo feito com a nossa população, porque isso é em vários bairros. Diante do exposto, com água turva e suja nas torneiras, e que representa um grave risco à saúde pública. Isso é caso de saúde pública, porque transmite muito doença essas águas sujas. É horríveis. Diante do exposto, requeremos que este período seja encaminhado com urgência ao Poder Executivo Municipal, com a devida cobrança para a execução das medidas solicitadas, garantindo infraestrutura, segurança e dignidade aos moradores do loteamento Vitória. A comunidade segue à disposição para prestar esclarecimento e acompanhar as providências. Atenciosamente, João Maria Furquim de Lima, presidente da Associação de Moradores do Loteamento Vitória. E eu acompanho muito esse loteamento. É um descaso que é feito lá com o loteamento Vitória, tá? Então, realmente, a gente pede que esteja um olhar diferenciado ao loteamento Vitória. Fique com Deus. Obrigado, vereadora. Líder do PL, Vanderlei Costa. Líder do PSD, Juarez está ausente. Líder do MDB, Roberto Hércules está ausente. Líder do governo, Rosemary de Souza. Senhor presidente, dá para aumentar um pouquinho. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, pessoal que estão na casa. Não tem problema, tá? A gente só quer dizer que está muito feliz, né? De conhecer um pouco mais a história da senhora e ficamos muito orgulhosos de tudo que a senhora nos propôs aqui no nosso município, tá? Parabéns para vocês. A gente fica feliz hoje com a casa cheia também, né? Quero dizer a vocês que assim, ó, faz 10 dias que a gente levou o prefeito lá para tomar conhecimento. A gente sempre levava alguns problemas, né? Inclusive, se alguém me acompanha, já vai saber ali, vai ver todas as indicações que eu fiz sobre o loteamento. Lombadas, placas, tudo tá ali feito pedido de requerimento para eles, para fazer. E há 10 dias eu chamei o prefeito e levei ele lá. Mostrei todas as situações, né, que a gente enfrenta para a gente ver buscar soluções. A gente tem que ter uma solução. Antes, a desculpa sempre era que o loteamento, né, que todo mundo conhece, o loteamento Vitória, na época, quando foi construído aquele loteamento, o prefeito da época chegou a ser preso, tudo, e assim, eles fecharam muitos olhos para muita coisa errada lá que aconteceram, sabe? Então, parece assim que foi um loteamento feito de qualquer jeito, né, e hoje os moradores pagam um preço alto por isso. Inclusive, aquela estação de tratamento, que é todo dia uma reclamação, todo dia a gente vem recebendo reclamação daquele tratamento. Eu não sei se ele já está ultrapassado, ou se é algum problema mesmo que não funciona direito. Eles vão lá, eles arrumam, mas continuam as pessoas ainda reclamando, todo dia eles têm alguém me ligando reclamando. Né? A gente faz a reclamação, já fui umas 3 vezes ali, e fui até o prefeito e pedi para que ele notificasse, porque não é a prefeitura, nós temos um serviço hoje terceirizado. A responsabilidade hoje é do saneamento e Ilhota. Ela tem a concessão. A gente cobra bastante isso deles, e para que eles notificassem eles, para que eles dessem um jeito. Que a população não pode sofrer do jeito que está sofrendo. Né? A gente enfrenta muitos problemas diários. E a questão da água também. Todos nós sofremos, né, com essa questão da água.
Agora foi comprado 2 geradores, um aqui para o centro, outro para a Pedra de Amolar. Não foram instalados ainda. A gente acredita que vai melhorar bastante, porque hoje cada queda de energia aqui não é pouca também. É outro problema grave que nós temos enfrentado agora na Pedra de Amolar, mas grave, direto. Todos os dias tem um transformador que queima lá. E a gente fica, né, brigando e falando para que tem que ser diferente, né? Tem que levar para a Celeste isso, eles têm que arrumar. A gente sabe que não é responsabilidade da prefeitura, mas que o Estado também tome as suas providências. Né? E a água, então, eles vão instalar para poder ver se para essa falta de água, para esse problema também de água turva nas torneiras das pessoas. As pessoas, eu sempre oriento eles a comunicar o saneamento para que eles venham e deem uma descarga naquela rua, né? Porque geralmente, como às vezes a população é muito ultrapassada, muito velha, né? Porque a Casan teve anos no nosso município, nunca fez nenhum investimento, então eles fizessem isso. Então aí os moradores eu já oriento para que faça isso, né? Quando a água está muito doida, para eles comuniquem lá. Às vezes está em alguma determinada rua, mas não está em todos os bairros. E assim, outra coisa também, o Joel, né, a gente andou por tudo lá, visitamos, inclusive a gente já ganhou um parque para colocar lá no loteamento Vitória, que vai ser em frente à lanchonete Bibiane lá, que com areia, com tudo, a gente já conseguiu. Ele agora pediu para que a engenheira fizesse um projetinho, para que fizesse uma coisa bem organizada e bonita para colocar aquele parque também lá, para vocês lá. Tá? E também que ele tomasse providência, né? Que cobrasse das pessoas responsáveis todos os problemas que as pessoas vão enfrentando dia a dia. E a gente sofre junto também, pode ter certeza. Porque todo dia tem um ligando. Todo dia tem uma pessoa de lá ligando, reclamando. E com razão, com certeza, a gente não tira a razão das pessoas, é direito. E eu, como vereadora, com certeza eu estou em cima cobrando. Já vi várias vezes aqui. Várias. E se vocês olharem, várias indicações tem. De lombada, de faixa, né? E que não é do poder do vereador de colocar isso. A gente não tem poder para fazer isso. Não somos nós que compramos, somos nós que pedimos, ficamos em cima cobrando o governo. Então, assim, agora a gente espera, né, um pouco mais de sensibilidade para que atenda, né, nossos pedidos, para que seja, né? Hoje a gente ainda foi a Florianópolis, né, Leti? Com bastante notícia boa também. A gente já estava bem encaminhado com algumas situações que a gente quer resolver também. Quer resolver o problema daquele barranco alto também que enfrenta lama, poeira. E nosso projeto está pronto. O deputado Gerry já sinalizou que vamos conseguir o recurso de 4,5 milhões para colocar e investir naquela pavimentação lá do barranco alto. E também dar mobilidade para o nosso bairro. Hoje o nosso bairro, a maioria das pessoas, elas vão em Navegantes, vão em Itajaí, vão gastar suas economias tudo em outros lugares, menos na Ilhota. E a gente, com tanta coisa aqui para ofertar para os moradores de lá, então a gente precisa de uma acessibilidade, né? Precisamos de uma mobilidade. Então o Joel vai, já junto com o deputado Gerry, vão ver essa questão, né, que já está em andamento, já do asfalto lá no Barranco Alto, que vai ser melhoria para muita gente, né, para nossa localidade lá, vai melhorar muito, né, nosso acesso, tudo isso vai usar. É isso então, gente, pode ter certeza que vocês podem contar sempre comigo, né, estou sempre coisado, estou sempre para ouvindo vocês. Ele lá já conversamos bastante, faz 10 dias que ele esteve lá. A gente sim, se assustou muito até com a questão de que todo mês ele manda lá no bairro, a gente avisa para as pessoas e eles vão lá e jogam na beirada da vala ainda, de frente para os moradores ainda do loteamento. Isso é indignante. Sofá, esses dias estava tudo jogado na frente da casa das pessoas, de frente para aquela vala. É coisas que acontecem que a gente não entende por quê. Acontece, né? Acho que também tem que ter um pouquinho mais de educação da comunidade, tem que ter um pouquinho mais de educação das pessoas, né? De humanismo também, para poder, né? Cuidar do meio ambiente também. Né? Se a gente está fazendo a nossa parte, eles também têm que fazer a parte deles também. É isso aí. Por enquanto é só. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado, vereadora. Neste momento passaremos às explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Eu hoje, né, cumprimento de forma muito especial a senhora Ede,
A senhora me emocionou muito na sua fala, porque eu tenho, né, o livro lá, até pedi esse do Alain, porque eu esqueci de colocar o meu na bolsa. Mas eu guardo isso, gente, como uma relíquia. Porque isso aqui é a história da minha vida também. Estava vendo aqui, dona... Eu sou muito grata por a senhora ter, como a Alain disse, né? Por a senhora ter escrito esse livro. Está o meu sogro e a minha sogra aqui nesse livro, que a minha sogra está com 101 anos. E tem um pouquinho, até tinha dobrado aqui. Mas eles foram pessoas incríveis na minha infância. Sim. Eles são inesquecíveis. Sim, e como a senhora disse, né, quando eu digo aqui, às vezes brincando, né, a gente usa dizer assim que quem mora no baú, né, Vânia, a gente brinca às vezes assim, quem bebe aquela água nunca esquece, né, dona Ede? Eu nunca esqueci. Não, né? Não. E a senhora, né, eu fiquei muito emocionada porque isso aqui é a história da minha vida também. A gente viaja no tempo, né, dona Ede? Eu estava lendo aqui um pedacinho, ó, sobre o meu bisavô, né, daí aqui diz, né, profundamente. Deixa eu só botar um pouco, assim, para vocês verem, eu gosto muito de ler. Eu não tive estudo, não sou formada, mas eu leio muito. E eu gosto dos livros porque a gente viaja junto, né? E aqui, ó, profundamente religioso, realizava o terço, como era chamado, o culto, na escolinha de Pedro Reicher. Antes dele, Justino Vil era o capelão responsável pela vida religiosa da comunidade, pois os padres visitavam a localidade 1 ou 2 vezes ao ano. Né? Antônio Schmitz, que era o meu avô, e o pai de Justino eram grandes amigos. Algumas vezes o terço era feito na casa do senhor Carlos Fischer, que também é meu bisavô materno daí. Ele era pai da minha avó. A tua família está toda aí, então. É isso. Aí só que, né, a Antônio Schmitz assumiu de vez como capelão. Então, assim, gente, se a gente for desfolhar isso aqui, isso é uma viagem no tempo maravilhosa, né? Então, eu quero agradecer a senhora por a senhora ter deixado esse presente. Com certeza, eu estou com quase 60 anos, eu vou dar para os meus filhos, eu vou dizer que vocês guardem isso aqui para a vida, porque, né, eu tenho muitos livros lá em casa, o Ruth está lá, o Alain, ele sabe do meu apreço pela cultura também, né, Alain? Sempre parabenizo o Alain e parabenizo você, Vani, por essa moção, que é a nossa história, a história de todas as pessoas do baú, tá? Esse livro foi escrito inteiramente com o meu coração. Sim, sim. Eu chorava quando eu escrevia. Sim. Quando eu fazia as entrevistas, eu ia de casa em casa, o Fischer, Seu Nico Fischer. O Nico, com o carrinho dele à minha disposição. Eu fiquei 4 meses aí no baú, indo de casa em casa, subindo o morro, descendo o morro, conhecendo pessoas incríveis que me contavam suas histórias. Então, às vezes, podem os historiadores achar que meu livro não está correto, mas foi todinho na base de informações e de entrevista com as pessoas. Eu não tive dificuldade em procurar, por mais distante que a pessoa estivesse. Eu tirei 4 meses da minha vida para ficar no braço do baú visitando essas pessoas, porque eu pus a minha alma e o meu coração nesse livro, porque a minha família está toda aí, os amigos da minha infância estão todos aí, minhas professoras, que foi a Dona Judite. Então esse livro, ele não foi só um livro escrito, sim, ele foi cantado, ditado pelo meu coração. Sim. É por isso que eu consigo, com a graça de Deus, transmitir tudo o que eu sentia no momento em que eu estava escrevendo, eu consigo passar para o meu leitor, eu suponho. Sim. E você acaba de me confirmar isso. E eu chorei ali com a fala da senhora, e quando a senhora falou do Padre Cláudio, também vi a foto, né, tem a foto dele aqui, e eu quero até comentar, dona Ede, com a senhora, que também há mais de 25 anos, outro dia eu trouxe aqui na Câmara de Vereadores, hoje em dia se diz TCC, na época era a monografia, né? Minha irmã, que mora nos Estados Unidos há 20 e poucos anos, há mais de 25 anos, ela fez a monografia dela, ela fez economia, e ela fez sobre a viabilidade da construção da ponte de Ilhota, que, né, o impacto da ponte, o impacto que a construção da ponte traria para Ilhota, né? Na época ela deixou um exemplar na prefeitura, um na FURB, e um ela tem, outro, né, um tempo aí atrás, no meu primeiro mandato, eu trouxe aqui, eu li. Então são pessoas que nos orgulham, né, de ter sido do baú. Eu só tenho muito orgulho, nasci no baú e pretendo morrer lá, se Deus quiser. E muito obrigada para a senhora e parabéns mais uma vez. A senhora, com certeza, é uma cidadã ilustre do braço do baú. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Delcio? Alô? Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos amigos vereadores.
boa noite a toda a população aqui presente e boa noite àqueles que nos assistem pela rede social. Queria parabenizar a senhora, dona Ede, né? Obrigada, meu anjo. Obrigada. Eu não conhecia a senhora, mas através do Alan hoje, que eu também parabenizo por fazer essa bonita homenagem, passei a conhecer um pouco da história da senhora e vi que realmente é uma homenagem muito digna, muito merecida da senhora. Tá? Já chorei muito hoje, você vai me fazer chorar de novo. Obrigada. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que eu entrei com uma indicação que vai para a semana que vem, mas tem alguns assuntos que eu acredito que a gente, o quanto antes fale e comece a providenciar, é melhor. Eu estava semana passada em serviço, passando pela Ilhotinha, e passando na rua atrás do Colégio Domingos José Machado, eu me deparei com as crianças embarcando no ônibus. E é uma situação caótica que eu vi lá. Me assustou aquela imagem. Eu vinha, era por volta das 5 horas, fui descer aquele morro por trás da escola, e as crianças tudo cruzando a estrada para embarcar no ônibus. Uma menina até pulou do ônibus que eu não tinha visto, ela saltou da porta bem na frente do meu carro, freiei assim. Claro que eu estava bem devagar, porque eu já tinha imaginado que a situação era de risco, mas a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Então eu encaminhei agora uma indicação que vai ser lida semana que vem aqui, mas eu já peço ao prefeito que verifique essa situação. Eu tenho uma ideia, que eu já quero deixar aqui publicamente para que ele já também comece a pensar no caso, que é aquela rua que fica na lateral, junto à quadra de esporte. Então, aquela rua quase não tem tráfego ali. Então, se as crianças saírem da escola e forem lá na quadra de esporte aguardar lá os ônibus, elas vão estar muito mais seguras. Além de tudo, a quadra tem cobertura por fora, então elas ficam protegidas da chuva, do sol ali. Então, eu acredito que é uma das soluções que poderia ser dada, nem que fosse uma solução paliativa, até que eu sei que tem outras ideias para cortar um morro na rua Santa Clara ali e fazer uma descida, a prefeitura já está verificando essa situação, mas esse é um projeto que pode demorar um pouco. Então, a gente, como solução nem que for paliativa, colocar essas crianças ali na quadra de esporte, a rua é Júlio Lemos ali, e ali elas vão estar mais protegidas. Os ônibus podem encostar todos ali naquela rua, onde mínimo tráfego há, ou pode até ser isolado naquele momento que as crianças estão aguardando ali, para que essas crianças não corram um risco. Porque ali elas estão correndo um risco sério. É um tráfego corrente ali, e elas ficam atravessando a estrada e entram o ônibus, sai do ônibus. Criança a gente não pode esperar que tenha consciência do perigo que está enfrentando. Então a gente precisa minimizar esse risco ao máximo ali. E uma ideia que eu dou é colocar esse tráfego, essa espera das crianças ali na rua ao lado, que é a rua Júlio Lemos, ao lado, junto, e elas puderem ficar ali junto à quadra do colégio, que é aquela quadra que fica lá embaixo. Então é uma ideia que eu deixo aqui para o prefeito, para que ele já vá analisando se há essa possibilidade, e semana que vem eu me aprofundo um pouquinho mais no caso, que daí vai estar sendo lido aqui minha indicação, e a gente conversa um pouco melhor. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vani? Boa noite novamente, Quero agradecer em especial a dona Ide, por essa noite maravilhosa, Não é só o coração da senhora, o meu também está mil, tá? Agradecer a família, a Tatiana, a Tamara, o Gilmar, é o Mar, É isso? Moa. A Moacir, perdão, desculpa. É o Moacir Moa, É isso, perdão, Então eu agradeço muito pela presença de vocês, E agradeço a Deus por essa noite linda, maravilhosa, Muito emocionante. Porque eu tenho a dizer para a senhora, lá atrás, eu nunca imaginei eu envolvida na política, Nunca me imaginei de um dia estar sentada aqui.
mas porque minha família também não queria, né? Não queria que eu me envolvesse na política. Lete, até uma coisa que eu sempre tenho a dizer, eu tenho tanta alegria de ter 3 mulheres hoje aqui na Câmara, e o meu nome saiu, Lete, através do teu, né? A Lete, falaram da Lete, aqui todo mundo sabe o 15 e 11, aquela rivalidade do 15 e do 11, né? Daí, aonde que acabou saindo o meu. Mas se fosse, tinha que ser algo ali. Daí o que aconteceu? Eu disse não, por quê? Porque o meu marido Ricardo, que eu amo de paixão, ele tinha dito não, meu pai e minha mãe também. Tinha dito não, então, né, o meu pai, meu irmão, meus filhos, a minha nora disse, minha sogra, se tu tens vontade, vai. Mas enfim, o caso era não, então foi decidido que seria não. Mas um dia estava deitada na minha cama, veio uma mensagem, né, do nosso Papa Francisco. E Papa Francisco falou que o verdadeiro cristão de verdade tem que se envolver na política, sim. Enquanto a gente não se envolve, acaba indo pessoas que só pensam em si próprio. Daí falei, né, pro Ricardo, o Cadão, como a maioria conhece, né, temos que conversar. Então, nesse momento, né, eu disse para ele, né, se for da vontade de Deus, né, eu vou me eleger, né. E estou aqui, né, faz pouco tempo, uns meses, eu sofri um acidente, né, deu perca total no carro, e eu tenho certeza que Deus tem um projeto muito grande na minha vida. Daí hoje, uma noite dessa, eu digo, que gratidão a Deus, sabe? A senhora com 90 anos, né, estivendo aqui recebendo essa homenagem linda, maravilhosa, merecedora, né, um trabalho lindo a senhora, né, deixou o nosso baú registrado para sempre, né. Então, eu tenho, minha gratidão, meu muito obrigada para a senhora mesmo de coração, tá, dona Eli? Amo a senhora de paixão, porque a senhora fez parte da minha vida, né? A sua família, a gente tem histórias lindas, né? Então, meu muito obrigada, né? Obrigado a todos, né, da família. E vou lá tomar um cafezinho com a senhora. Eu acho que eu vou tomar, como é que é? O Alan foi convidado para uma feijoada, né? Eu acho que tem que pôr uma aguinha a mais desse feijão, que eu irei lá com o Alan sim, tá? Meu muito obrigado, uma boa noite a todos e fiquem com Deus. E obrigada a todos que vieram hoje aqui prestigiar essa sessão, tá? Meu muito obrigada de coração a todos. Olha, Madeleia, eu aqui estou com meu coração aberto para dizer muito obrigada a cada um dos senhores que não conheciam a Edeltraude e que me prestigiaram, perderam seu tempo precioso para vir até aqui, para dar esse presente maravilhoso para mim. Eu sempre tive muito orgulho de ter sido filha do baú, sabe? Desde pequenininha eu tive muito orgulho de ser do baú. E esse orgulho, ele se enraizou dentro de mim, me criei no Rio de Janeiro, envelheci em São Paulo e vim morrer na minha terra. E às vésperas, porque eu sei, eu tenho saúde hoje, mas eu estou com 90 anos, o meu tempo está se esgotando. E antes que ele dissesse amém, eu recebi uma homenagem dessa, de gente jovem. Poxa, essa Câmara de Vereadores é formada com gente jovem. Muitos nem tinham nascido com a idade que eu tenho hoje, sei lá. A gente se perde nas palavras. Mas eu estou muito, mas muito, muito, muito emocionada e muito prazerosa de saber que a Ilhota está sendo muito bem representada por todos vocês. São pessoas jovens, são pessoas de mente aberta, são pessoas que pensam no seu semelhante e que trazem esse crescimento, essa evolução para a minha querida Ilhota, consequentemente para o meu querido baú. Eu estou muito feliz de você representar o nosso baú, muito mesmo, o braço do baú, porque ele está enraizado no meu coração, na minha alma, não importa onde eu more, onde eu viva. Eu sou Ilhota e vou morrer Ilhota. Obrigado, dona. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Então, não tendo mais algum, mais algum vereador que queira falar? Fabrício. Tá, não está funcionando.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, população aqui presente, pessoal que nos assiste pela rede social. E também não podia deixar de agradecer aqui o nosso representante também do PL, né? O Márcio Della Andrea, que está aqui hoje, também o Almir, que já foi presidente dessa casa, o vereador. Uma boa noite a todos. Também agradecer a presença do Cadão, né? O marido da Vande, e agradecer a Vande, o Alan, a dona Eide também, né? Por estar nos concedendo essa homenagem tão linda, né? Das suas histórias ali do baú, que marcou a nossa cidade, também em outros estados. Quer dizer que fiquei muito feliz ali com a história, muito comovido. Meus parabéns. E também quero pedir aqui ao prefeito que dê uma atenção ali no bairro de Minas, principalmente ali na escola de Zé Elias, que a gente já está com aquela escola já há muito tempo para ser reformada, ser ampliada, e não aconteceu ainda nem uma movimentação, nem um gesto de oposição, ou um prazo, quando vai começar, o que vão fazer. Não teve nenhum projeto ainda. Mas como vai se fazer? Eu acho que não. Eles não. Então tá. Então que seja em breve, né? Essa reforma, essa ampliação. Tá certo. Então também quero pedir uma atenção na rua Pedro Sais ali, com o patrulhamento, como foi, mas também com o caminhão-pipa, e precisa ser asfaltado ou pavimentado aquela rua ali, né? Por existir uma fábrica que dá condições ali de emprego para aquela população. E também, nada mais justo que a rua ali da escola Vereador Alcides Gonçalves, que seja pavimentada, onde a gente precisa dar uma atenção especial. Já era para estar pavimentada aquela rua, porque existe ali, no início já, uma igreja, aí depois tem a creche, depois tem o posto de saúde, tem a escola e tem o ginásio. Então aquela rua ali tem que dar uma atenção urgente, por causa que onde tem bastante órgão ali, até o posto de saúde, por ser de questão de saúde pública, por causa de poeira, lama e tudo mais, a gente necessita dar uma atenção com pavimentação asfáltica ali. Então seria isso hoje. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não tendo mais vereadores, quero só fazer uma consideração final. Pedir desculpa aos presentes pelo atraso, que não é comum acontecer, mas tivemos um problema no nosso som, né? E agradecer a todos os presentes que tiveram nessa noite de hoje, em especial a dona Edin, né? O nosso prefeito pediu que mandasse um abraço especial para ela, nosso presidente Chico, vice-presidente, o nosso vice-presidente também, Juarez, o Betão, que nos fazem presente, mandaram um forte abraço para ela. Dá um abraço também para o nosso amigo Almir, que veio nos prestigiar essa noite, meu amigo Márcio Della Andrea, que é o nosso primeiro suplente, e todos aqueles que aqui estão. O nosso queridíssimo amigo que fez a nossa filmagem de hoje, o seu Nilo Santos, e o seu amigo cameraman. Antônio. Obrigado. O Antônio. O Alex, que é prata da casa, né, Alex? Não posso deixar de falar dele, que está toda a sessão aqui. Né? Meu amigo Guilherme Bruckveld, que hoje veio nos prestigiar. Obrigado pela presença. E meus amigos, falar para vocês uma boa noite. E o nosso amigo Alan também. Alan, parabéns. Foi top. Tá bom, meus amigos? Então, dou por encerrada a sessão ordinária e convoco a próxima reunião ordinária para o dia 10 de junho de 2025, terça-feira, às 19 horas. Tchau!